Hoje a gente vai discutir um pouco sobre as formas clínicas dessa doença que é a Covid-19 e por que que o vírus SARS-CoV-2 consegue preferir fazer doenças mais graves em alguns e doenças mais leves e até mesmo não causar doença em outros. Primeiro a gente precisa entender que quando esse vírus penetra nas nossas células, geralmente das nossas vias aéreas superiores, ele, ao chegar na célula, ele já promove um processo inflamatório pela própria replicação dentro dos endossomos, onde eles são endocitados, onde eles são fagocitados. E a partir desse processo, lá em nível local, na via aérea ainda, ele já estimula as outras células imunológicas a reconhecerem um agente agressor. E aí essas células nossas, do nosso sistema imune, começam a secretar algumas substâncias que a gente chama de citocinas. Citocinas são chamadas também de pirógenos endógenos. O que significaria isso? Pirógenos porque elas geram calor, elas podem gerar febre, elas geram inflamação. Inflamação essa que, de certo ponto, é muito benéfica. Imagina se a gente tivesse contato com um agressor, né, e com antígenos, com vírus, bactérias, membranas de bactérias e uma série de outros eventos invasores, e se a gente não tivesse uma cascata inflamatória que o nosso próprio corpo desencadeia. Ia ser uma grande confusão. O grande problema é que na Covid-19, essa cascata inflamatória, tanto a nível local, chamando outras células, recrutando outras células para que aquele processo naquele local inicial seja debelado. Da mesma forma, estimulando órgãos do sistema retículo endotelial, que são principalmente o fígado, o baço, os linfonodos, ou seja, o nosso sistema imunológico fica todo ativado. E aí, por conta disso, a nível local, existem as liberações das citocinas, recrutando novas células e mais células para combater o agressor. E lá nesses órgãos do sistema que chamamos retículo endotelial, no fígado, por exemplo, existe a produção de proteínas de fase aguda para justamente tentarem combater e tentarem resolver aquele processo inflamatório. Guardem as proteínas de fase aguda, porque muitas delas a gente vai dosar no sangue, justamente para medir o grau de inflamação que esse organismo está sendo submetido. E aí, uma delas, por exemplo, é o PCR, a proteína C reativa. Mas vamos guardar essa informação. Bom, por que seria interessante? Seria interessante que a gente entendesse que, como esse vírus é um vírus muito indutor de inflamação, ele vai gerar esses mediadores inflamatórios que vão aumentar a potência do sistema imune, mas só que esse vírus é muito possivelmente causador do que a gente tem chamado de evasão imune. Esse vírus, ele consegue, de certa forma, causar um estresse a nível celular, a nível imunológico, e aí esse sistema imunológico começa a ficar mais desgastado. Por quê? Porque existe uma hiperresposta. A partir do momento em que esse indivíduo começa, ao invés de fazer uma reação inflamatória cadenciada e organizada, em alguns indivíduos, essa resposta inflamatória, principalmente a nível endotelial, que são as células que têm a responsabilidade de cobrir a parte interna das artérias e veias, esse endotélio que, uma vez, quando lesado, quando rompido, né, quando essas células endoteliais se rompem, o que pode acontecer é uma exposição do subendotélio que tem fatores também pró-inflamatórios expostos ali a nível da circulação sanguínea, que passa o tempo inteiro, e a nível de fatores que podem promover uma hipercoagulação. Bom, isso é bem importante porque a gente está começando a entender que esse vírus, em alguns indivíduos, farão resposta inflamatória exagerada
e também farão, possivelmente, uma resposta de hipercoagulação. Isso é um link bastante interessante e eu tive a oportunidade de discutir isso numa aula anteontem com os meus alunos aqui da Universidade Federal do Rio, no curso da medicina, justamente como que existe um link bastante grande entre o processo inflamatório no nosso organismo e o processo de coagulação. E aí, por isso, a gente vem discutir um pouquinho que alguns pacientes precisam ter, de forma mais íntima, a medição dessas proteínas de fase aguda que são produzidas pelo nosso fígado, por exemplo, para que a gente tenha noção se esse indivíduo que acabou de fazer doença vai fazer uma forma mais leve, branda, indolente ou vai fazer uma forma mais grave. Então, gente, basta apenas os critérios clínicos para que a gente saiba que você não vai fazer forma grave e que você vai fazer forma grave? Não. É mais seguro e é ideal que a gente tenha uma noção, principalmente a nível de exames de sangue, pesquisando justamente alguns marcadores que chamamos biomarcadores ou marcadores inflamatórios, algumas proteínas de fase aguda, porque se elas estiverem num nível muito alto, a gente vai poder ter uma confusão maior com um estado hiperinflamatório. Resumindo, para que todo mundo perceba a importância desse tema, é muito importante que a gente entenda que na primeira fase existe a replicação viral. O vírus está se espalhando, ele já ganha corrente sanguínea, ele já ganha outras células, ele entra em outras células de todos os sistemas orgânicos. Esse vírus faz meningite, faz cerebrite, faz alteração intestinal, faz alteração muscular, faz alteração pulmonar, principalmente, né? A lesão pulmonar e a fase pneumônica é a fase inflamatória e geralmente a gente chama da segunda fase da doença, que vai acontecer em torno do quinto, sexto, sétimo dia em diante. Essa fase pulmonar, ela pode ser uma fase em que a inflamação é tão grande a nível pulmonar que começa a ter dificuldade respiratória e começa a ter dificuldade de oxigenação. Então, esse tecido alveolar, ele começa a ter dificuldade para trocar, para fazer a troca respiratória e permitir que essa oxigenação seja mantida. Então, a segunda fase é a fase que vai geralmente durar do sexto, sétimo dia ao décimo primeiro dia, em que a gente vai fazer o exame de imagem e vai descobrir a forma pneumônica, né, a pneumonia viral. Mas esses indivíduos ainda podem sim, por uma cascata inflamatória mais exuberante, evoluírem para a fase hiperinflamatória. E aí essa terceira fase, em que geralmente acontece a partir do 10º dia, em torno de essa fase vai fazer com que o indivíduo tenha mais risco de evoluir mais grave. E a gente tem discutido muito que são duas as balas que matam os indivíduos com a Covid-19. Seriam elas a SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória Grave. Então, geralmente, esses indivíduos vão fazer uma forma pneumônica com um pulmão branco. E a outra bala seria a embolia pulmonar, por conta de uma hiperinflamação, que na SARA também acontece, mas dessa vez associada a um excesso de formação de pequenos trombos nas pequenas artérias e veias e também, às vezes, de uma maior quantidade de acometimento trombótico, fazendo com que esse indivíduo evolua com trombose e tromboembolismo pulmonar. E tromboembolismo de várias outras partes do corpo, gerando um quadro mais grave nesses casos. Mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Espero que no próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho outros temas subsequentes a esse relacionados aos exames laboratoriais que vão justamente identificar esse quadro hiperinflamatório e quem pode evoluir mais grave. Até lá, fiquem com Deus, de máscara.